Eu gostaria de convidá-los nesse momento a que nós abríssemos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 4. Estamos dando sequência à nossa série de mensagens nesta epístola tão rica, tão preciosa, que nós temos estudado há algumas semanas já, e já estamos caminhando para o final. Nós faremos a leitura dos versos 7 a 11 hoje. Dos versos 7 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós lhe suplicamos nesse momento disposição da Tua palavra, suplicamos a iluminação do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possamos sair edificados nesta manhã e a nossa vida, de fato, ela seja vivida para o Senhor e para serviço uns dos outros. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Irmãos, aqueles que chegaram há pouco tempo, também nós queremos saudá-los, saudar também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal do YouTube. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Como eu disse, nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens na primeira carta de Pedro. Nós estamos aqui já na segunda sessão dessa carta, que iniciou no capítulo 3, do verso 13 em diante, vai até o final. Essa segunda sessão, Pedro ele vai lidar mais especificamente, mais pontualmente, a questão do sofrimento dos cristãos em meio àquelas perseguições e provações que os cristãos estavam enfrentando naquelas 5 províncias romanas da Ásia, que está registrado no capítulo 1, verso 1. Ele escreve aos eleitos de Deus que se encontram na dispersão, ele diz aqui no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. São 5 províncias romanas da Ásia Menor, debaixo do governo do imperador da época, o Nero, e do governo de Roma. E nessa segunda sessão, Pedro começa a fornecer perspectivas e razões do sofrimento. Por que eles estavam enfrentando aquele sofrimento e como é que os cristãos deveriam se portar, então, em meio às grandes dificuldades da vida? O que nos trazem grandes lições preciosas, como nós temos visto aqui. Como é que vocês devem compreender isso, diz Pedro? Como é que vocês devem proceder em meio a essas perseguições e calúnias e difamações que vocês estão enfrentando? A primeira orientação dele está no capítulo 3, do verso 13 a 22. Pedro diz: se essa é a vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por causa da justiça, por praticarem o bem, ou seja, um sofrimento injusto, do que sofrer por conta dos pecados, sofrer por praticarem o mal. Então sofram assim diante de Deus. Vocês testemunham e vivem corretamente diante de Deus. E ele aponta dos versos 18 a 22, ele diz isso dos versos 13 a 17, particularmente. Do 18 a 22, ele aponta para o exemplo de Cristo, para o ministério de Cristo, para sustentar a sua advertência e para encorajar os seus leitores. Ele diz: Cristo também sofreu e morreu injustamente, mas lembrem que ele foi exaltado, ele ressuscitou e hoje está à direita de Deus. E esse é o caminho do cristão. Primeiro vem o período de sofrimento, mas logo depois vai haver a ressurreição dos mortos, haverá um triunfo final, que foi o que aconteceu nos dias de Noé. Noé passou um período assim, ninguém creu na mensagem de Noé, a não ser a sua família. Mas logo depois ele entrou na arca e foi salvo, através do dilúvio. Esse é o padrão de Cristo, de Noé, e é assim com vocês também.
será assim. Depois, no capítulo 4, dos versos 1 a 6, é a segunda advertência de Pedro que nós vimos semana passada, que é: como é que eu devo me portar diante do sofrimento? Pedro responde: vivendo de acordo com a vontade de Deus. O cristão que tem passado por sofrimentos por Cristo deveriam viver de maneira que agrade ao Senhor. Ele diz: tendo Cristo sofrido na carne, estejam vós também armados do mesmo pensamento, da mesma mente, e para que no tempo que lhes resta de vida, no tempo que resta na carne de vocês, não vivam mais de acordo com as antigas paixões, mas vivam para fazer a vontade de Deus. Fiquem firmes nisso. E hoje nós temos a terceira orientação, a advertência de Pedro. Qual é o ponto aqui dessa perícope? Pedro vai dizer: mesmo diante do sofrimento, das provações, vocês devem viver à luz de uma verdade central, de que o fim está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Então, ele vai falar exatamente isso. Na parte A do verso 7, ele vai fazer essa afirmação central: o fim de todas as coisas está próximo. E depois, da parte B do verso 7 até o verso 11, ele vai dar aqui 4 orientações ou exortações práticas de como deveriam viver à luz dessa verdade. Como é que nós devemos proceder diante dessa verdade, de que o fim está próximo? Tá? Irmãos, eu já disse semana passada aqui a respeito de um estadista italiano chamado Cesare Borgia. É do século XV, faleceu no século XVI, no início do século XVI. Ele foi um dos mais ambiciosos governantes e comandantes das forças do papado de Alexandre VI. Ele era um filho ilegítimo de Alexandre VI. Ele tornou-se cardeal da igreja, era um general. Mas nós temos registro, a gente nunca sabe a veracidade total desses registros, mas temos registro escrito, então a gente vai citar aqui. Dos últimos momentos da sua vida, ele disse assim: eu tomei providência para tudo no decorrer da minha vida, somente não para a morte, e agora eu tenho que morrer completamente despreparado. Teve um outro, que é o antigo presidente da Câmara Alta inglesa, que é o Sir Thomas Scott. Ele disse assim também nos seus últimos momentos de vida: até esse momento, eu pensei que não havia nem Deus nem inferno. Agora eu sei e eu sinto que ambos existem, e eu estou entregue à destruição pelo justo juízo do Todo-Poderoso. De alguma maneira ele sentia que o momento estava se aproximando. E ele diz: eu não estava preparado para isso. Eu dediquei a minha vida a outras coisas, e agora eu estou diante dele, está chegando o meu fim, e o que é que eu vou fazer? Um dos maiores e mais antigos erros da sociedade, de muitas pessoas, do homem, é que eles vivem nesse mundo como se Deus não existisse. Vivem no mundo dia após dia, e assim vivem à luz da sua própria verdade. Porque se você crê que Deus existe, você crê por pressupostos. Você tem pressupostos atrás das suas crenças e valores. É isso que forma a nossa visão, a nossa cosmovisão de mundo. Aquilo que nós cremos, nós enxergamos a realidade através de pressupostos. E quando você vive à luz de uma verdade de que Deus não existe, você vai tomar decisões a partir dos seus pressupostos. E logicamente não será cristão. Salmista diz isso, Salmo 14, diz o tolo no seu coração: não há Deus. E ele segue dizendo: corrompem-se então e praticam abominações. Já que Deus não existe, você não tem valores, corrompe-se e praticam abominação. Além de cravarem as suas estacas nesse mundo, essa é a marca registrada do ser humano sem Deus, levantarem suas casas, entendendo que ficarão aqui para sempre. As pessoas vivem assim. Não resta mais nada depois. Então elas dedicam toda a sua vida aqui. Levantam suas barracas, constroem as suas vidas e dizem: é aqui que eu quero ficar, eu quero viver assim, e não resta mais nada. Então vivem despreocupadas, despreparadas e completamente equivocadas, porque o fim está próximo.
O fim se aproxima. O último estágio da história da redenção está chegando. Só resta a glorificação final, a vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Já aconteceu a criação, já aconteceu a queda, está acontecendo a vinda de Cristo, já veio, já estamos nesse período da história da redenção, onde Cristo, Deus vai redimindo um povo e aguardamos então a consumação. E nós, como cristãos, precisamos ter em mente isso e vivermos de acordo com essa verdade. À luz dessa verdade é a advertência de Pedro aqui. Nós vamos começar vendo, então, a primeira afirmação central de Pedro. Veja aí no verso 7, na parte A. Ora. Esse ora aqui, ele faz ligação com o que Pedro tinha afirmado nos versos anteriores. Ele havia dito no verso 4 do capítulo 4. O mundo, ele difama vocês, ele estranha que vocês não participam das mesmas coisas que eles. Os quais, verso 5, haverão de prestar contas a Cristo Jesus, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. E para esse fim o evangelho foi pregado. Ora, verso 7, o fim de todas as coisas está próximo. É ligação total, é uma ligação e ao mesmo tempo ele faz ponte para o restante dos versos. O verso 7, a parte A, é uma ligação com o verso 5 e 6 e com o restante do trecho que nós lemos. O fim de todas as coisas está próximo. Esse fim de todas as coisas nós temos que entender à luz do Novo Testamento. Nós vivemos os últimos dias. Os últimos dias no Novo Testamento representam o período entre a primeira vinda de Cristo, marcada pela sua morte, a sua ressurreição, até a segunda vinda de Cristo. Então, na Escritura, nós estamos vivendo os últimos dias. E esses últimos dias, ele findará com a vinda de Cristo. Ele será marcado, a vinda de Cristo marcará o fim do mundo, o mundo como nós o conhecemos, esse mundo em que nós vivemos, onde Cristo virá em glória, onde todo olho o verá, não haverá um arrebatamento invisível, como as pessoas esperam hoje, todo olho o verá, é sempre assim no Novo Testamento, e então haverá ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, semelhantes ao de Cristo, essa ressurreição, juízo final e entrada no novo céu e na nova terra, aqueles que creram em Jesus Cristo, salvos, e a condenação eterna dos ímpios. Então, esse mundo como nós o conhecemos, ele chegará a um fim. Ele chegará a um fim. Esse é o último estágio da história da redenção. Esse é o ensino comum apostólico no Novo Testamento, que esse mundo conhecido findará. Hebreus 10, 25, o autor, exortando aos leitores, diz assim: E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, ele vai dar exortações práticas daí, o dia se aproxima. Tiago, no capítulo 5, também diz, confortando aos seus leitores, sede vós também pacientes, porque eles estavam passando por perseguição também. Fortalecei o vosso coração, por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Eis que o juiz está às portas. É o que Pedro diz aqui. Aqueles que haverão de prestar conta diante daquele que é competente para julgar vivos e mortos. E agora Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Qual é o ponto aqui também que nós temos que lembrar? É que nós não sabemos quando é. Você e eu não nos foi dado esse conhecimento. Nós não temos essa prerrogativa de dizer o dia e a hora. Nós sabemos que ele se encerrará. Infelizmente, é registro histórico, você tem hoje até mesmo seitas que marcaram mais de 18, 19 vezes a vinda de Cristo. Historicamente, o mundo evangélico esperou isso. Você tem registro na história disso. E é claro, todas as vezes erraram, porque o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai é que sabe. A Trindade Santíssima é que sabe. Infelizmente, contrariando a vontade de Cristo, ou a orientação de Jesus Cristo, muitos têm tentado fazer cálculos, tentando acertar o dia, mas isso é impossível de saber. Os sinais que nós estamos vivendo não foram dados na Escritura, muita atenção a isso, para marcar o dia e a hora, mas para nos dar a certeza de que Ele voltará.
Os sinais da Escritura são para isso. É para nos dar a certeza de que aquilo que ele disse está acontecendo, então ele vai voltar. Ele vai voltar e nós temos que viver preparados para isso. Então, diz Pedro, tendo a certeza de que esse dia se aproxima, ele vai então encorajar os leitores de que maneira eles deveriam viver então à luz desse fim. São 4 orientações que ele dá aqui. Como é que nós deveríamos viver? Porque afinal, todos nós haveremos de prestar contas a Deus. Então, como é que nós vamos chegar diante de Deus nesse dia? E ele vai dizer a partir do verso 7, na parte B, veja aí, ele introduz suas orientações. Ele diz, portanto, sede portanto, ou seja, à luz de que o fim está próximo, primeira orientação, dediquem-se à oração. Veja aí, ele não diz marquem cálculos, corram para os montes, não. Dediquem-se à oração, veja aí. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Uma tradução talvez mais assertiva. Dediquem-se à oração em meio ao sofrimento. Essa é a primeira orientação à luz da vinda de Cristo, à luz do fim desse mundo como nós o conhecemos. Ele já havia dito no capítulo 3, no verso 7, Pedro, de que orações são importantes e orações podem não ser atendidas dependendo da atitude do marido para com a sua esposa, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Dependendo da vida do marido para com a esposa, Deus simplesmente não responde. Ele não responde. Agora os cristãos deveriam se preparar para o fim escatológico, empenhados em buscar a Deus em oração. Ou seja, o sofrimento, ele não deve servir para nos abater. Porque geralmente é assim, vem o sofrimento, a pessoa deixa de orar. Não, em meio ao sofrimento e à luz da vinda de Cristo, orem mais. Orem por vocês, orem pelo povo de Deus, orem pela família. Vocês devem orar, se buscar a Deus em oração. Irmãos, a oração é um meio de graça extremamente importante na vida espiritual do povo de Deus. Extremamente importante, especialmente no contexto da volta de Cristo. É por meio da oração que nós buscamos a Deus, é por meio da oração que nós nos relacionamos com Deus. É por meio da oração que nós desenvolvemos uma comunhão maior com o Criador. É a oração. E Pedro vai dizer aqui que fazer isso com sobriedade, mente sã e moderação são recomendadas para a vida cristã e a oração. Ele diz, sendo criteriosos e sóbrios. Dediquem-se à oração e sede criteriosos e sóbrios nisso. Os termos aqui, quando juntos, são termos gregos diferentes, mas juntos eles apontam para uma mente sã, uma pessoa que tem a mente sóbria, uma pessoa que tem autocontrole na vida. Perceba o contexto de sofrimento e perseguição, seja moderado, tenha autocontrole, seja vigilante em oração, seja prudente. A expectativa da vinda de Cristo, a expectativa do final desse mundo como nós o conhecemos, deve motivar o cristão a guardar a sua vida e a guardar esse dia com atitudes cristãs diante desses intempéries da vida. Não relaxem na vida, mas enfrentem isso com autocontrole, enfrentem isso moderadamente, com temperança. Essa é a recomendação primeira de Pedro. À luz dessa verdade central, os cristãos deveriam viver de maneira sóbria, moderada, criteriosa, com autocontrole, empenhados em buscar a Deus em oração. Como nós precisamos, queridos, avaliar a nossa vida diante dessa verdade absoluta de que o fim está próximo. Como é que nós estamos preparados para isso? Como é que nós estamos vivendo à luz disso? Às vezes esquecemos disso, né? O dia é tão corrido, as coisas são tão corridas e nós acabamos vivendo assim. O mês corre por 30 dias e nós não temos a luz de que a história como ela é. Ela está caminhando para o seu final.
E às vezes nós vivemos como se nunca fôssemos morrer, como se esse mundo não fosse acabar. Vivemos para os nossos próprios interesses. Esses conflitos que há entre as nações é por causa de terra e de outras coisas, de egoísmo e outras coisas. As pessoas vivem como se esse mundo fosse o tudo, como se ele não fosse terminar. A recomendação de Pedro: dediquem-se à oração, com a mente sã, sóbria, moderada, criteriosa. A segunda orientação dele está no verso 8. Amem intensamente uns aos outros. Veja aí. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. As recomendações de Pedro são práticas, ele não coloca nada escatológico aqui, né? É à luz de um fim escatológico. Mas eu acho muito forte o que ele diz aqui, porque a palavra que ele usa aqui para, acima de tudo, tende amor intenso, é agapen, é uma palavra grega que é utilizada pelos escritores do Novo Testamento para indicar um amor altruísta. Não é uma palavra utilizada, tem várias palavras para amor, palavras gregas para amor. Mas a palavra que ele utiliza aqui é um amor não puramente emocional, é um amor autossacrificial. É um amor que Deus demonstra naturalmente. Esse é o amor de Deus, por isso que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é um amor que derramou sangue. É um amor que ele é autossacrificial. E é a mesma palavra que Paulo utiliza com respeito ao amor do esposo para com a esposa. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela. É um amor ágape, ou agape. É um amor sacrificial, autossacrificial, envolve renúncia. Por isso que Pedro diz aqui que esse amor é o alicerce de tudo. Ele diz, acima de tudo, amem. Intensamente, ele está fazendo alusão ao que disse Jesus ao resumir a lei, os profetas e os escritos, que é a divisão da Bíblia hebraica, do Tanar, lei, profetas e escritos. Quando ele diz, é perguntado a ele os fariseus, qual é o maior mandamento? Em Mateus 22, ele diz, o primeiro de todos é amar o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei e os profetas. Ele categoriza, ele divide a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento que nós temos, e ele diz, se você amar a Deus sobre tudo, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo, você cumpre tudo. Porque se você ama a Deus, você não terá outros deuses diante dele. Não fará para si imagem de escultura, não tomará o nome santo dele em vão, guardará o dia do Senhor. Se nós amamos o nosso próximo, nós não adulteramos, não roubamos, não matamos, não cobiçamos, não damos falso testemunho. E aqui Pedro, ele diz, acima de tudo façam isso. Jesus, em João 13, ele diz que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. É o amor autossacrificial. Como falta isso no meio do povo de Deus? Não é verdade, irmãos? Às vezes nós corremos o risco de viver à busca dos nossos próprios interesses. É interessante o adjetivo que Pedro utiliza para descrever esse amor aqui. Tem de amor intenso. As traduções variam. Aqui na Ara, usa intenso, né? Mas a corrigida, eu creio que ela diz muito, muito amor. Outras dizem sinceramente, um amor sincero. Outra, ardentemente. Mas ela é uma palavra que tem um significado muito pontual e específico, que é esticado. Um amor esticado. É algo intencional, extenuante e intenso, algo que estica. Quando você dá o máximo de si mesmo e se estica para fazer isso, para amar. Imagine um corredor de 100 metros rasos, e ele tentando vencer no último segundo da corrida. O que ele faz? Ele se estica, não é verdade?
É esse tipo de amor que Pedro está dizendo aqui. Como um elástico que você pega e estica ele. É assim que você deve amar. É assim que nós devemos amar o nosso irmão. E perceba por que é o termo esticado. Porque esse amor, ele diz que faz o quê? Ele cobre multidão de pecados. Você estica ele e ele cobre multidão de pecados. A gente tem que deixar claro que, à luz da Escritura, Pedro não está afirmando que o problema do pecado nosso e dos nossos irmãos é resolvido com amor fraternal. Ele já havia dito no ponto passado, no capítulo 3 aqui, que o problema do pecado e a expiação do nosso pecado é Cristo quem resolve. Ele diz no verso 18 que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Cristo é que perdoa pecados. Qual é o ponto de Pedro? O que é que significa amor cobre multidão de pecados? Ele está citando aqui Provérbios capítulo 10, verso 12, que diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Veja o paralelismo. Então, aqui o amor cobre pecados é no sentido de que esse amor perdoa qualquer ofensa dos irmãos. Qualquer tipo de ofensa, de coração. É um amor que você não joga a ofensa do seu irmão contra você no ventilador. Você não deixa isso aparente. Você simplesmente perdoa e esquece. Você não fala mais abertamente de pecados passados. É um amor que reconcilia. É um amor que não guarda recordações dos erros cometidos. Não joga no ventilador, não espalha, mas é um amor que perdoa. Esse amor que vocês devem ter, ele está falando para cristãos. Cristãos que estão passando por sofrimento, amem-se assim, intensamente. Esse tipo de amor, ele perdoa pecados e ele esquece. Ele não faz alarde, ele abandona pecados. Por isso, esse amor estica e ele cobre. Essa é a segunda orientação de Pedro à luz do fim que está próximo. A terceira está no verso 9. Sejam hospitaleiros. Está aí. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Por que Pedro diz isso? Naqueles dias, a hospitalidade, ela significava prover abrigo, alimentos aos viajantes por alguns dias, 2 ou 3 dias, sem esperar pagamento em troca. A hospitalidade é abrir a casa. Você abre a casa para peregrinos. E Pedro, ele se dirige aos seus leitores como eleitos e forasteiros, peregrinos na dispersão. Então, as hospedarias na época eram muito caras. E os viajantes dependiam de parentes, da igreja, de conhecidos. E de um modo geral, era perigoso, muito perigosas as hospedarias e havia muita imoralidade. Então, eles preferiam a casa dos irmãos. Aqui Pedro pode estar pensando em diversas situações aqui, no contexto em que ele escreve. Por exemplo, os missionários viajantes cristãos, peregrinos. Hospedar os missionários era vital para a expansão do evangelho no mundo. Eles viajavam, eles dependiam de quê? Da casa dos irmãos, para prover alimento, prover pouso, uma boa comida, e para depois seguir adiante pregando o evangelho e o evangelho se espalhando pelo mundo romano de então. Também não haviam templos. Os templos livremente, havia no terceiro século alguma coisa, mas livremente passaram a ser construídos a partir do século IV, quando o imperador cristão, Constantino, ele cessou as perseguições com o Edito de Milão e o cristianismo passou a ser a religião, então, reconhecida no Império Romano. Depois, um próximo imperador do Oriente, chamado Teodósio, ele legalizou de fato, o cristianismo passou a ser a religião oficial do Império Romano. E os templos começaram a ser construídos, de fato. Mas até então eram em casas. E os cristãos, os cultos, os encontros dominicais eram nas casas. E isso era muito importante, era vital para a vida da igreja, a hospitalidade. Mas, ainda mais preciso aqui, é o contexto de perseguição a esses peregrinos. Era muito importante. E pense na situação.
Eles estão em diversas províncias romanas. Os cristãos fugindo da perseguição, onde é que eles iam? Quem é que iria amparar? Quem é que iria amparar eles? Fugindo de uma cidade para outra, por exemplo. Quem é que iria socorrer os cristãos? Onde é que eles iriam encontrar abrigo da fuga, refugiados e da perseguição? Na casa dos irmãos. Pedro está dizendo isso. Recebam os irmãos em casa, mutuamente. Por isso, o amor e a hospitalidade andam juntos. O amor do verso 8 é o requisito para todo o restante das orientações. A hospitalidade é fruto desse amor intenso, desse amor esticado, mencionado no verso 8. Recebam os irmãos. Como eu disse, era algo extremamente vital no contexto de perseguição para esses cristãos. E esse é um assunto que percorre a Escritura, essa hospitalidade, como orientação ao povo de Deus. Paulo vai dizer que é um requisito para os presbíteros, por exemplo. Você não pode ser um presbítero se não for hospitaleiro. Você tem que ser apto para ensinar, mas tem que ser hospitaleiro. Paulo vai falar para as viúvas, que deveriam ser hospitaleiras. E aos romanos ele diz que todos devem praticar a hospitalidade, no capítulo 13. Então é um termo vasto na Escritura, é um assunto vasto, mas ele acrescenta algo aqui importante. Ele diz, sem murmuração. Por que sem murmuração? Pense você. Você está em casa com a sua família, daqui a pouco bate um irmão na porta, desesperado porque está fugindo por conta da perseguição. Ele precisa de abrigo e suprimentos. Você está no conforto do seu sofá. E aí você diz assim, não acredito nisso. Vou ter que levantar agora, eu estava coberto, né, aqui no frio de Bento Gonçalves, em julho, eita, agosto, saindo de julho para agosto, quando está 4 negativo. Não acredito que está alguém batendo na porta agora. Tem que dar comida, tem que dar bebida, tem que lavar, arrumar a cama. E ainda me entra aqui, porque na época era assim, com 12 filhos ainda, né? Pedro diz, faça sem murmuração, sem reclamar, porque a hospitalidade ela deve ser feita com alegria, de bom grado, bondosamente. Nós sabemos o que é murmurar, o que é reclamar. Ok? Quarto e última orientação de Pedro. Sirvam uns aos outros conforme o dom que receberam. Versos 10 e 11. Essa é uma das passagens de outras do Novo Testamento, junto com Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14 e Efésios 4, que falam a respeito dos dons espirituais dos cristãos. Ele diz assim no verso 10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está dizendo é que os cristãos receberam dons, talentos. O que é dons? É uma habilidade, é uma capacidade dada por Deus para cada cristão no membro do corpo, para que sejam servidos uns aos outros, para que eles sirvam uns aos outros e nós nos edifiquemos mutuamente. Essas habilidades, Pedro diz, elas são concedidas por Deus gratuitamente. Por isso que é dom. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 12, verso 18, que Deus dá a cada um como Ele quer. O Espírito Santo dá a cada um habilidades como Ele quer. E eles deveriam fazer isso, servir uns aos outros, conforme a habilidade que Deus havia dado a cada um. Ele está repetindo o que Paulo disse também, é uma confirmação. Paulo diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí Pedro diz, porque todos nós somos bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou como bons dispenseiros, façam isso. O que é um dispenseiro? Era alguém, no período do Novo Testamento, que cuidava da dispensa. Então chegava uma visita, o dispenseiro, ele ia até lá, muito obrigado, meu irmão. O dispenseiro ia até a dispensa, e ele selecionava o necessário para trazer e servir. Esse é o dispenseiro. O dispenseiro é um administrador dos bens do seu senhor, ele não tem nada que é dele. O dispenseiro é um mordomo. Ele administra os bens do seu senhor, a quem ele haverá de prestar contas, porque é o Senhor quem dá as habilidades e os dons para ele.
Ele haverá de prestar contas de como ele utilizou os dons e talentos que Deus havia dado, ou que o seu Senhor havia dado para ele. E Pedro diz que tudo se origina exatamente disso, da graça de Deus, do favor imerecido, benevolente, amoroso da parte de Deus, e que essa graça é multiforme, é uma palavra grega que significa diversas cores, ou ela tem diversas formas, ela tem muitas formas, que é uma referência aos muitos dons espirituais referentes à graça de Deus. Deus deu diversos dons espirituais à sua igreja, e há a indicação de que cada membro do corpo tem pelo menos um dom, ou vários dons, e eles devem ser utilizados para o serviço do reino, para o serviço dos irmãos, do corpo de Cristo, para a edificação dos santos. Então, quando eu uso esses dons para servir os meus irmãos, eu estou sendo, diz Pedro, um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Cada um de nós recebeu uma habilidade, um talento de Deus para ser utilizado, um dom, uma habilidade específica. E como os dons pertencem a Deus, eles devem ser usados para servir ao reino de Deus e servir uns aos outros. Irmãos, mesmo em meio ao sofrimento, esse é o contexto de perseguição, de calúnias, diz o apóstolo Pedro, que vocês estão enfrentando, à luz do fim que se aproxima, sirvam uns aos outros. É como se Pedro dissesse, nada mudou. Porque às vezes a gente já pensa, fala escatologia, a doutrina das últimas coisas, eu quero saber se vai ter o pessoal inventa de tudo, né? Esses dias eu vi até lua de sangue. Lua de sangue. Mas, por favor, gente. Entrou alguém com uma arma e deu um tiro em Israel, isso é o fim do mundo. Meu Deus do céu, o povo acha chifre em cabeça de cavalo, né? Vivam a vida normal, diz Pedro, enquanto o fim está próximo. Sirvam uns aos outros conforme a graça que cada um de vocês receberam, como bons dispenseiros da graça de Deus. E ele cita duas classificações de dons aqui. É uma passagem do Novo Testamento, que ela é mais sucinta. E ele pega todos os dons que tem no Novo Testamento, ele categoriza em 2 blocos. Você pode perceber isso depois. Leiam as listas de dons que eu citei aqui. Ele categoriza em 2. A primeira, ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça na força que Deus supre. Dois blocos, né? Os dons da fala, que é o primeiro, está encaixado diversos tipos de dons que envolvem a fala. Pastor, presbítero, mestre, evangelista, dom de ensino, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Qualquer pessoa cristã que esteja transmitindo a verdade de Deus se encaixa em dons da fala. Aqui a gente tem uma variedade de dons da fala. Só que ele tem uma exigência de Pedro. Ele diz assim, que aqueles que receberam esses dons da fala, eles devem falar de acordo com os oráculos de Deus. Ok? Então, aqui você tem já um crivo. Você tem pessoas que utilizam a fala, a palavra, mas não estão sendo bons dispenseiros. O requisito é falar de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus é um termo aqui que é de acordo com a palavra de Deus revelada. Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que transmitem a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, eles devem fazer com reverência, com temor e com fidelidade à palavra de Deus. Para que eu e você sejamos bons dispenseiros, nós devemos transmitir fielmente as palavras que nós recebemos de Deus. Segunda categoria de dons, dons de serviço. Ele diz, e se alguém serve, aqui são variados. Administração, aqui você pega a lista em Romanos, dom da misericórdia. Os cristãos hoje não querem saber disso, né? Eles querem língua, né? Línguas e profecia, e milagres, né? Ninguém ora assim, Senhor, me dá o dom de contribuir. Porque está na lista em Romanos 12. Me dá o dom de exercer misericórdia. Dom de presidir. Tem uma série de listas aqui no Novo Testamento. Todos os dons relacionados ao serviço da igreja. Inclui todo o trabalho na igreja dentro do contexto do corpo,
que é de serviço, com alegria nas atividades necessárias para a edificação dos irmãos. Tudo que é feito aqui, tudo no qual você está envolvido, faça isso. E Pedro diz que o crivo é que ele deveria fazer na força que Deus supre. Faça isso na força que Deus dá, não na sua e não na minha. Porque o serviço da igreja é o serviço de Deus. E eu e você só podemos fazer na força que Deus nos dá. Ou seja, Deus concede a habilidade e Deus concede a capacidade necessária para você e eu realizarmos as tarefas no corpo de Cristo. Ele diz aqui, a força que Deus supre, essa é uma palavra também que indica alguém que arca com as despesas de alguém. Sabe quando você diz assim, vamos jantar hoje numa boa pizzaria, e você diz, deixa para mim que eu vou arcar com tudo. Vou arcar com todas as despesas. É a palavra que ele utiliza aqui. Deus, ele supre você, ele capacita ao exercício no reino de Deus, no corpo, no trabalho da igreja, dons de serviço. E ele fala do propósito, ele encerra dizendo o propósito maior do serviço cristão, do serviço mútuo. Qual é? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No final, tudo que eu e você fazemos, Deus deve receber toda a glória. Eu e você devemos viver a nossa vida e trabalhar no reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja, para que Deus seja glorificado. A sua motivação qual é? Deus trabalha com motivações. E nós devemos verificar isso, irmãos. Nós devemos verificar isso. Eu vou dar um exemplo, só um exemplo. Às vezes nós dizemos não para algo. Se você, assim, eu faço um pedido, vou dar um exemplo, faço um pedido para você, faço para o Emanuel. Emanuel, você pode fazer isso? O Emanuel vai dizer, eu não posso mesmo. Eu vou acreditar na palavra do Emanuel, certo? Vou ficar com a palavra dele. Porque eu vou ter que fazer isso eu não vou conseguir. Mas e se eu dissesse, Emanuel, faça isso e eu lhe dou 10 mil reais? E ele dissesse, sim, agora eu posso. É uma questão de motivação. Por que antes você não faz se é para Deus e para o reino de Deus? E se tem um benefício agora você faz? É uma questão de motivação. Não é verdade? Eu vou para o culto, não vou para o culto domingo. Estou passando por isso. Tudo bem, meu irmão. A gente, né? É uma questão de foro íntimo, é você e Deus, mas tem que verificar as motivações, porque Deus conhece as minhas motivações. Né? Tem cristãos que reclamam de ficar 10 minutos em pé, às vezes. Mas se ligar à Caixa Econômica Federal e disser assim, eu dou 20 mil reais para você, você tem que ficar de pé, na porta da Caixa, das 7 da manhã às 7 da noite, você vira à noite lá. Não é verdade? Porque é uma questão de motivação. Ou eu faço pelas motivações certas ou pelas motivações erradas. Deus trabalha com motivações. Tudo que nós fizer, faça para Deus, para a glória de Deus. Deus enxerga essas coisas. Diga assim, eu faço não por recompensa, eu faço porque eu amo, eu quero fazer. Para a glória de Deus. Tudo que eu fizer eu aponto para Deus e com motivações corretas. No final, todos os benefícios que os dons que Deus nos dá e que Ele concede aos cristãos produzem isso na igreja. A glória de Deus e o serviço do corpo de Cristo. Queridos, conclusão. Repetindo, Pedro diz, irmãos, vocês estão passando por muitos sofrimentos, mas saibam que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, à luz disso, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração, amem intensamente uns aos outros, porque esse amor cobre multidão de pecados. Sejam hospitaleiros sem murmurar e sirvam uns aos outros de acordo com o dom que cada um de vocês receberam, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Essas são as orientações de Pedro. Queria encerrar com algumas aplicações aqui, irmãos. Primeiro, nós passamos por muitas circunstâncias difíceis nesse mundo. E eu sei que você passa também, talvez já passou e esteja passando.
Mas, irmãos, isso é daqui. Isso tudo ficará aqui. E isso tem um tempo estipulado. Isso se encerra nesse mundo. Um dia isso encerrará. Um dia isso acabará. Portanto, não desanime em meio aos sofrimentos da vida. Isso vai passar. Não vai durar para sempre. Isso vai passar. Fiquem firmes. Essa é a mensagem de Pedro, última aos leitores. Encorajem-se com isso. Fiquem firmes em Cristo Jesus. Segundo, o fim está próximo. Aguardamos o último estágio da história da redenção. Como temos vivido à luz dessa verdade? Como está a nossa vida? De que maneira, como se Deus não existisse, como se não houvesse uma prestação final de contas, ou vivemos a nossa vida cristã intensamente, como se Cristo voltasse hoje, como se Cristo retornasse hoje, moderadamente, vigiando em oração, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Esta é a orientação de Pedro. Vivamos à luz dessa verdade, mas a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. Conselhos práticos de Pedro para a nossa vida. Terceiro, não despreze a habilidade que Deus lhe dá. Deus dotou a cada membro do corpo dele com habilidades, com dons, com talentos. Não despreze. E lembre que ela serve para servir aos irmãos e não a nós mesmos. Deus nos dota com capacidade para servir os outros. É para os irmãos. Por isso, viva como um bom dispenseiro, bom dispenseira daquilo que Deus lhe confiou. Faça o melhor. Dê o seu melhor naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Faça de todo o seu coração. Não recue. Faça para a glória de Deus. E faça com motivações corretas diante de Deus. Eu faço de todo o meu coração. Eu quero fazer. O trabalho é voluntário no reino de Deus. Deus simplesmente nos dá dons, habilidades, para voluntariamente servir uns aos outros e viver para a sua glória. Dê o seu melhor com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E por último, que a nossa vida, ela seja canalizada para isso. Diga isso hoje, na sua casa, quando você entrar, estiver diante do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, diga isso. A nossa casa vai ser vivida, a nossa família, para a glória de Deus. Eu quero viver a minha vida para a glória de Deus. Eu quero que Deus seja glorificado através da nossa vida, através da nossa família. A Ele a glória para sempre. Todas as coisas devem contribuir para a glória de Deus. Glorifique a Deus com a sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Fiquemos em pé.